Com alegria, saúdo a igreja com a paz do Senhor. Imagine como está o céu nesta hora. Imagine como o céu está a esta hora. Quantas igrejas não estão abertas nesse exato momento, reunidas? E quantos milhares de crentes não estão dizendo glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E todos esses louvores sobem ao trono da glória do Deus Todo-Poderoso. E Ele sabe quem é que está dando o glória a Deus, o aleluia e o louvado seja o nome do Senhor. Eu quero lhe convidar para nesse instante levantar a sua voz ao céu e aumentarmos esse coral de adoradores que estão adorando aqui na terra e o louvor está chegando lá no céu. Você pode levantar as suas duas mãos ao céu, o mais alto que você puder. Você acredita em palavra profética em escola bíblica? Quando a mão sobe acima da cabeça, você está falando para Deus que você é totalmente dependente dEle. Quando a mão sobe acima da cabeça, você está falando para Deus que a sua cabeça não manda mais nada. As mãos de Moisés levantaram, não abaixa a sua. E a Bíblia diz que os amalequitas eram paralisados. Você tem coragem para receber uma palavra profética esta noite? Enquanto as suas mãos estão levantadas agora, nesse exato momento, Deus está neutralizando toda a fúria do diabo contra a sua vida. Deus está paralisando todo o trabalhar do inferno contra a tua família, contra o teu ministério. Se você consegue acreditar nesta palavra, junto com a mão levante a voz e dê o maior grito de glória a Deus que você puder esta noite, porque Deus está trabalhando por você. Que alegria poder estar em Feira de Santana, cooperando com esta linda escola bíblica para líderes. Deus abençoe pastor Joézer Santana e todo o seu ministério, como também a sua dileta e distinta família. Aos demais oradores que tomaram parte nesse trabalho, a minha consideração e o meu respeito a todos os senhores, como também aos cantores que aqui louvaram a Deus e que ainda louvarão. Não temos dúvidas que Deus os tem abençoado. A todos os coordenadores, Deus abençoe por fazerem tão lindo trabalho que é essa escola bíblica de líderes. Quero convidá-los que, por favor, abram vossas Bíblias no segundo livro do profeta Samuel, o capítulo 11, aonde lecionamos a primeira aula e daremos continuidade agora no período noturno. Não sei se é possível dar um pouquinho mais de retorno aqui para mim, para que eu possa me ouvir um pouco mais. Glória a Deus, aleluia. Muito bem, meu irmão, muito obrigado, viu? Deus lhe abençoe poderosamente. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 27. Enquanto vocês procuram o texto, um trabalho desse porte é de suma importância para a igreja dos dias odiernos, porque nunca vivemos um tempo de tantas heresias como estamos vivendo agora. Tudo nos mostra que Jesus está voltando para buscar a sua igreja.
E se há uma necessidade urgente, é que a igreja volte para suas bases: a oração e o ensino genuíno da palavra de Deus. Em muitas igrejas, pastor Joesé, está acontecendo o que ocorreu quando o rei Josias assumiu o reinado. O rei Josias foi o rei mais novo da história ao assumir o reino. Ele tinha 8 anos de idade. Obviamente que assumiu com tutores que estavam ao seu lado. Mas a primeira atitude a ser tomada foi aos 18 anos, quando ele promove uma reforma no reinado, tira toda a idolatria, quebra todos os postes ídolos, manda fazer uma reforma no templo. Escute isso com atenção. E de repente, o livro da lei foi encontrado. Se o livro da lei foi encontrado, é porque ele estava perdido. Não se encontra o que não está perdido. E em muitos lugares o livro da lei já se perdeu. Em muitos lugares a Bíblia já não é mais ensinada de forma analítica. Em muitos lugares, cultos que são feitos para a glória de Deus têm a ausência de sua palavra ensinada genuinamente. Só que o livro da lei foi encontrado, e quem encontrou foi Ilquias, o sacerdote. E a Bíblia diz, pasmem, que o livro da lei foi encontrado na tesouraria e debaixo do dinheiro. O dinheiro estava por cima e o livro da lei estava por baixo. Só que Ilquias encontrou o livro e colocou o livro no lugar que ele precisava estar. Porque no reino de Deus não é dinheiro por cima e livro da lei por baixo. É livro da lei por cima e dinheiro por baixo, buscando em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, as demais coisas não serão acrescentadas. Tem alguém que precisa ouvir esta palavra que Deus está colocando no meu coração? Cuida do que é meu, porque eu vou cuidar daquilo que é seu. Eu vou repetir, porque sei quando a palavra é profética. Deus está falando a alguém aqui: não vai faltar nada a você. Não negocie princípios inegociáveis. Não aceite propostas para ser sacerdote na casa de Mica. Fique no lugar que Deus te colocou, porque Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar da sua família. Assim diz o Espírito da profecia: cuide do que é meu, porque eu cuidarei daquilo que é seu, diz o Todo-Poderoso. Diga para quem está ao seu lado: livro da lei por cima e dinheiro por baixo. Reino de Deus como prioridade. Diga para ele: e o resto ele vai cuidar de tudo. Eu vou dizer até você soltar um grito de glória. Enquanto você não dizer, eu não paro, tá legal? Ele vai cuidar de tudo. Ele vai cuidar de tudo. Ele vai cuidar de tudo. 2 Samuel 11:27. Aqueles que encontraram, por favor, digam amém. E passando o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. E lhe foi por mulher, e lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Repitam após mim, por favor. Pareceu mal aos olhos do Senhor. Só as mulheres. Pareceu mal aos olhos do Senhor. Os homens machos. Pareceu mal aos olhos do Senhor. Toda a igreja. Pareceu mal aos olhos do Senhor. A pergunta é: e Deus, o que acha?
Pela manhã, iniciamos esta aula trazendo ao lume da revelação bíblica a biografia de Davi. Esse personagem marcante, histórico, que através de sua vida mostra-nos um épico da Bíblia Sagrada. Falamos sobre o seu nascimento, sobre a sua função pastoril, falamos sobre a unção que foi derramada sobre sua cabeça e sobre o tempo que ele precisou esperar para cumprir-se a promessa que Deus lhe colocaria sentado no trono. Do capítulo 1 ao capítulo 19 de seu livro, Jeremias profetiza para o povo. Os grandes problemas de Jeremias começam quando ele começa a profetizar para a liderança, porque líder acha que sabe tudo, e feliz é aquele que entende que tudo que sabe ainda é muito pouco perto daquilo que precisa saber. Ele profetiza para Passur. Passur coloca ele no tronco, dá nele 40 chibatadas menos uma, 39. Ele apanhou tanto que ficou com as costelas à mostra. Só que profeta, mesmo machucado, continua sendo profeta. Eu vou repetir isso aqui. Profeta, mesmo ferido e machucado, continua sendo profeta, e repousando sobre ele a unção do Todo-Poderoso. Ele sai do tronco. Passur o irrita, zomba dele, dizendo: fale alguma coisa de Deus, profeta. E ele responde: o teu nome a partir de hoje não será mais Passur, mas de hoje em diante o teu nome será Magor Missabib, que traduzido quer dizer terror por todos os lados. Se você correr para frente, Deus te pega. Se você for para a esquerda, Deus te pega. Se você for para a direita, Deus te pega. E se você atrasar o passo para fugir, Deus também te pega, porque você tocou aonde não podia tocar. Ele olha para Deus no capítulo 20, versículo 7, e diz: o Senhor me iludiu, e iludido eu fiquei. Não quero mais andar na tua presença, não quero nem falar mais no seu nome. Aí ele sai e volta. Quando ele volta, ele olha para Deus e diz assim: eu tentei te deixar, mas eu não consegui. O Senhor é mais forte do que eu, e a tua presença queima dentro dos meus ossos. Sabe o que Deus está falando com alguém aqui? Não desistiu e nem vai desistir, porque eu acendi uma fogueira dentro da tua alma, e você só consegue viver se for no centro da minha vontade. Quantos reconhecem que se não fosse a presença de Deus, você já tinha parado? Quantos reconhecem que se Deus não fosse maior do que os teus traumas, você já tinha desistido? Se você reconhece, levanta as duas mãozinhas para o céu. Parece loucura o que eu vou dizer aqui. Feche os olhos, com a mão levantada. Se a fogueira estiver acesa, nos próximos 30 segundos, você não vai conseguir ficar calado. Deus está falando com alguém aqui. Vou te renovar hoje de dentro para fora. Todo pregador pentecostal nessa hora quer ver o povo adorando. Deus falou comigo: fique em silêncio, porque eu estou visitando as almas de alguns. Eu vou curar alguns de depressão aqui esta noite. Eu vou repreender a síndrome do pânico da alma de alguns aqui, porque o diabo tem querido fazer festa nas suas emoções, mas Deus está falando com ele: hoje eu coloco um ponto final. Sai, porque há bálsamo em Gileade para curar feridas. Eu vou me calar por 30 segundos e vamos ver se a fogueira ainda está acesa dentro da sua alma.
Libera esta unção que está sendo ministrada em você, obreiro do Senhor. Toca as campainhas do seu sacerdócio. Aonde houver um obreiro batizado com o Espírito Santo e com fogo, deixa fluir essas línguas estranhas que estão nascendo na sua boca. Deus está falando com alguém aqui. O diabo pensou que ia assinar o atestado de óbito do teu ministério, mas responda para ele o que Miqueias respondeu: não te alegres ao meu respeito, ó inimigo meu, ainda que eu esteja caído, Deus vai me levantar. Ainda que eu esteja em trevas, o Senhor será a minha luz. Eu vou me calar ainda por 15 segundos, porque Deus está fazendo festa com alguém esta noite. Oh. Ai, a sé. É que manto e terra nurihai. Aremanto que manturei. Urecalanturi miteri micaia. Meu Jesus, que coisa é essa? Arecalassore calaturi miteria. Arando que mandere sai. Oh, aleluia. Vai voar como um pássaro livre. Vai voar como um pássaro livre. Reprime a voz do teu choro. Chegou o tempo de cantar. Alena canchou, receu e mitéria. Feridas que ninguém conhece, mas eu conheço, porque eu sondo o oculto e o escondido. E estou lhe dizendo: te prepara, porque vem um novo tempo. Vai mudar o estágio, vai mudar a fase. E cada vez que tu sobe o degrau de cima, eu tiro o degrau de baixo, porque você está trancado no projeto, como foi pregado aqui esta manhã. Não tem o direito de desistir e nem de voltar. O futuro te preocupa? Eu estive no teu passado. Eu estou no teu presente. E repreendo esta ansiedade que está corroendo a tua alma pelo dia de amanhã, porque eu já estou te esperando lá no teu futuro, com os braços abertos, dizendo: pode vir, porque eu não sou Deus de obras inacabadas e nem de histórias pela metade. Tudo que eu começo eu termino. Eu sou Jeová, o Todo-Poderoso, o dono da sua vida. Meu Jesus, que graça é essa? Tem gente sendo curada na alma aqui esta manhã. Eu vou repetir, tem gente sendo curada na alma. Você nunca mais vai ter que sorrir com vontade de chorar. Se for para chorar, vai ser de alegria, porque Deus está entrando no Alashuribitéria. Deus está entrando no processo e está virando o cativeiro de alguns aqui esta noite. Enquanto eu ministro, voltando para a aula, tecladista, toca para mim Agnus Dei, por favor. Vai deixando Deus usar os seus dedos. Oh. Tá rindo por quê, pastor? Se você soubesse o que Deus acabou de me dizer. Alemanchura saui.
A unção vai despedaçar o jugo. Eu vou repetir porque estou sentindo graça. A unção vai despedaçar o jugo. Falamos sobre Davi. E o que um líder precisa cuidar. A primeira coisa que abordamos foi cuidar de suas emoções, cuidar de suas motivações, porque o maior desafio de um líder, de um obreiro, não é chegar, é como ele se comportará depois que chegou. Não podemos perder o entusiasmo e a convicção da chamada. Davi está no palácio, reinando em Jerusalém, mas ele manda o exército para a guerra e ele não vai. Isso denota que ele deixou de guerrear. E nós, obreiros e obreiras, não podemos deixar de guerrear. O mesmo entusiasmo do começo do chamado é o entusiasmo que deve permanecer até o fim do chamado. Se cansar, peça ajuda a Deus e Ele renovará as suas forças. A segunda coisa que precisamos cuidar, se você quer acompanhar-me, está no livro de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2. No versículo 1, ele manda o exército para a guerra, mas ele já não vai mais para a guerra. Guerreiro não pode deixar de guerrear, porque obreiro desocupado é um perigo. Versículo 2. Vocês podem ler comigo bem alto? 1, 2, 3, todos. Espera um pouquinho. Diga para quem está ao seu lado: esse é o melhor que você pode fazer? Tem crente que é tão desanimado que se der 2 tartarugas para ele tomar conta, as 2 fogem. Vamos ler isso com coragem, com vontade, com força de assembleiano. Vamos lá? 1, 2, 3, leiam. Reconhecendo a sua autoridade pastoral, o senhor é sacerdote dessa casa, desse campo. Eu peço autorização para tratar alguns assuntos que Deus me deu, mas com muito cuidado. Eu sei que o cajado está sob sua mão, e eu não vim aqui exortar ninguém, só vim ensinar e compartilhar aquilo que o Senhor me deu. Percebam, o líder que cuida primeiro das suas expectativas, das suas emoções. Segundo, líder não pode ser preguiçoso. O texto diz que Davi se levantou a certa hora da tarde. Obreiro que milita na obra do Senhor não pode ficar dormindo até meio-dia enquanto os outros estão guerreando. É no mínimo inconcebível o exército guerreando e o rei dormindo a certa hora da tarde. Um dia ou outro levantar mais tarde porque chegou muito de madrugadinha, ok. Mas agora tem obreiro que tem o ministério do travesseiro, dorme mais do que a cama. Eu fui visitar um obreiro nosso esses dias numa congregação, e ele reclama que a congregação não cresce. Eu cheguei na casa dele 12:15, ele estava tirando as remelas dos olhos. Como que vai crescer um trabalho desse?
Não vai crescer. Pelo contrário, ele perdeu a congregação e nós tivemos que substituí-lo. Porque preguiça é pecado. Vou repetir: preguiça é pecado. Você conhece algum obreiro preguiçoso? Não responda. Aí depois fica com o olhar invejoso: fulano cresce e eu não cresço. Por que ele cresce e eu não cresço? Porque ele trabalha e você fica olhando. Deus tem compromisso com quem trabalha. Deus tem compromisso com trabalhadores. Então levanta cedo e mãos à obra. Davi levantou-se a certa hora da tarde. Outra coisa que o obreiro tem que cuidar: cuidado com a preguiça. Vai ter com a formiga, ó, e vai ver as suas obras. Precisamos atentar para isso. Como ele está com preguiça e não tem o que fazer, ou não se ocupou com nada, ele levanta do seu leito e está passeando no terraço da casa real, no palácio. Os mais antigos diziam que mente vazia é oficina do diabo. O camarada não foi para a guerra, não cuidou da preguiça, acordou a certa hora da tarde e foi passear no terraço da casa real. Quando ele está no terraço, ele viu. Repita comigo o verbo ver. Ver. Jesus disse que se os seus olhos forem bons, o seu corpo inteiro estará em luz. Mas se os seus olhos forem mau, o seu corpo inteiro estará em trevas. E o que foi que Davi viu, pastor Joesé? Uma mulher que estava se lavando. E eu tenho que parar um pouquinho aqui. Por quê? Ela está se lavando. É pecado se lavar? Não. Já vou falar qual é o pecado. Porque muita gente não para pensar nas minúcias do texto. Ela está se lavando. E o texto diz, com todo respeito às mulheres que aqui estão, que ela é muito formosa. Sabe o que isso quer dizer? Ela é muito bonita. Quando a Bíblia diz que é muito formosa, é porque era muito bonita. Quando diz que era formosa, era bonita. E quando não diz nada, é porque era feia mesmo. Mas no caso dela, ela é muito formosa. É pecado ser bonito? Não. É pecado se arrumar? Não. É pecado ser moderna? Não. O que é pecado? Ser mundana. O problema desse tempo é que estão confundindo modernidade com mundanismo. E aquilo que serve no mundo não serve dentro da igreja. Amém ou não amém? Glória a Deus ou não glória a Deus? Glória a Deus. Há duas palavras na tradução mundo na língua grega. A primeira, o mundo, cosmos, o mundo criado pela palavra. Tudo que Deus fez é bom. Agora Tiago capítulo 4 versículo 4 diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. Qual é esse mundo que eu não posso amar? Porque João disse em 1 João 2,15: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Esse mundo que eu não posso amar é o aion. Repita comigo bem alto: aion. Vocês estão tão chique aqui em feira que estão falando em grego. Aion. O que é o aion? Sistema de governo mundano implantado por Satanás para governar esse mundo, para governar essa geração. Então o que serve lá fora não serve aqui dentro. Mas voltemos ao texto. Ela está se banhando. E eu fui estudar a colocação se banhar. Vai dar um pouquinho de confronto, mas precisa ser dito. Diga para quem está ao seu lado: vai engrossar o caldo agora. Lá no Mato Grosso do Sul a gente diz assim: prepara o lombo que agora o chicote vai estralar.
Se banhar é pecado? Não. Só que quem já viu alguém tomando banho com a janela ou com a porta da casa de banho aberta? Porque ninguém toma banho na praça. E eu fui estudar isso aqui. Betseba estava na casa do banho, e a casa do banho tem porta, a casa do banho tem janela. O Davi preguiçoso dormiu até tarde, está passeando no terraço, não cuidou das suas expectativas e viu o que? O que estava sendo mostrado. Porque quem não quer que seja visto, não mostra. Está errado ele que viu, e está errado ela que está com a janela da casa do banho e a porta da casa do banho aberta. Sabe o que Deus está falando conosco esta noite? Chegou a hora da igreja fechar as janelas da sua intimidade, a porta das suas intimidades, porque nós nunca estivemos tão à mostra como estamos agora. Homens e mulheres, cuidado com aquilo que mostramos. Nunca vivemos uma época de tanta correria por ser visto como estamos tendo agora. Muitos estão mostrando o que deve e até o que não deve. Você pode ter a sua intimidade, mas fecha a janela, porque janela da intimidade aberta vai gerar problemas. Porta da casa do banho aberta vai gerar problemas. Um obreiro pode passear com a família? Pode, mas ele tem que tomar cuidado com o que ele posta no Facebook. Ele pode ir com a esposa num lugar para se banhar? Pode, mas tem que tomar cuidado com que foto da esposa que ele vai postar no Facebook. Você não comprou livro para os outros ler, não, companheiro. O livro que Deus te deu é para você ler. Vice-versa, a irmã. Cuide da foto que você posta do seu marido. Cuide com as suas intimidades. O diabo está à espreita, mas eu estou recebendo uma palavra que vai evitar que desgraças ministeriais aconteçam. A sua família será blindada, porque você vai fechar a janela da intimidade e a porta da intimidade. Nunca vimos tanta gente se preocupar em ser visto como agora. Vivemos a época dos evangelistas e dos evangelásticos. Qual a diferença, pastor, do evangelista e do evangelástico? O evangelista é o fiel pregador que faz a obra de Deus. O evangelástico é aquele que sempre dá uma conotação maior para aquilo que ele faz. E rede social aceita de tudo. Deus está falando com alguém aqui, cuidado, nem tudo que brilha é ouro, e nem tudo que reluz é prata. Fecha as janelas da sua intimidade, porque o diabo não vai tocar no seu casamento, o diabo não vai tocar no seu ministério, mas feche a janela e as portas da casa do banho. Está muito duro ou dá para comer? Se não der para comer, vai roendo, mas que vai ter que comer, vai ter que comer. Pergunte para quem está ao seu lado: está muito difícil de engolir ou dá para engolir? Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Se você está sendo edificado por esse ensino, faz alguma coisa para adorar a Deus aqui esta noite. Deus está falando conosco. Prudência, decência. Precisamos voltar às nossas bases. Fecha a janela, Betseba. Fecha a porta, porque tem alguém espiando. Ele sai, e quando ele vê ela, que é muito formosa, ele manda perguntar para ela, ou para um dos seus soldados. E ele perguntou, e diz assim o texto: e enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram:
disseram, alguém informou a verdade. Porventura não é essa Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o Eteu? O soldado que respondeu, para não afrontar o rei, ele respondeu nas entrelinhas: não é essa a mulher de Urias? O que o soldado está dizendo para ele? Ela é casada. O que o soldado está dizendo para ele? Respeita o limite. Porque tem muita gente que depois que chega no trono, acha que não tem que respeitar mais limites. Deus não se deixa escarnecer, e ao culpado Deus não dará por inocente. Deus me disse algo esta tarde que me fez tremer as pernas. Eduardo, eu já tenho tratado a minha igreja no Brasil e vou continuar tratando. Aquilo que os homens não querem mexer, a minha mão vai mexer. O que um líder tem que cuidar? Das suas emoções, ter cuidado com a ociosidade, com a preguiça, ter cuidado com os olhos. As mulheres fechar as janelas da intimidade, como também aos homens, e respeitar os limites. Só que ele não respeitou. Você pode me ajudar a ensinar e dizer para quem está ao seu lado: sorria, você está sendo filmado. Diga para ele: Jeová está vendo tudo, e os olhos dele são como chama de fogo. Ele é aquele que caminha no meio dos 7 castiçais de ouro. Gente, eu estou sentindo um temor tão grande de Deus aqui esta noite. Deus está passando em revista no meio do seu exército, e Ele sabe aonde está escondido as capas babilônicas. Ele sabe. Mesmo ouvindo que ela era casada, ele não respeitou. Versículo 4. Então Davi enviou mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela. E ela já tinha se purificado da sua imundície. Então voltou ela para a sua casa. Esse versículo denota uma relação extraconjugal. Irmãos, o leito tem que ser sem mácula. Venerado entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Adultério sempre foi, é e será pecado. Mas ninguém sabe, Deus sabe. Mas não foi presencial, foi virtual. A fonte é a mesma. Confessa e deixa, porque Deus vai te dar graça para alcançar misericórdia. Deus te deu a sua esposa, viva com ela. Deus te deu o seu esposo, viva com ele. Invista nela, deixa ela bonita. Agora as irmãs vão dar glória a Deus. Dá dinheiro para ela cuidar do cabelo, para comprar um perfuminho. Não, pastor Eduardo, isso é demais. Aí você não cuida da sua e fica olhando para dos outros. Isso não vai acabar bem. Então cuide daquilo que o Senhor te confiou. E você também cuida do seu marido. Não deixa ele sair com a roupa tudo desgranhada, sem passar, não é? Camisa com colarinho tudo puído, caindo o botão. Cuida do varão que Deus te deu, porque fazendo isso
evitaremos muitos problemas. E eu estou recebendo a autoridade de Deus para dizer a alguém aqui: casamentos aqui estão sendo blindados esta noite pelo poder do ensino da palavra de Deus. Eu preciso dizer isso aqui. Eu estou com as pernas tremendo, mas eu vou dizer: a sua família não vai ser mais uma que vai aumentar as estatísticas de casais divorciados. O teu casamento está guardado pelo sangue de Jesus. Eu vou repetir: o teu casamento está guardado pelo sangue de Cristo. Mas ele deitou com ela. Jesus, me ajuda aqui. Tem gente que não tem medo de pecar, ele tem medo de ser descoberto. Nós devíamos ter temor de pecar, porque o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder, viu? Mais cedo ou mais tarde a gravação surge, a mensagem do WhatsApp de madrugada chega, alguém printou e guardou a carta na manga para usar na hora certa. Foge. Foge. Diga para quem está ao seu lado: foge. Corre da aparência do mal. Não flerte com o pecado. Foge dele, porque Deus vai te dar graça. Ele deitou com ela. Ele não teve medo de pecar. O medo era ser descoberto. Então, para não ser descoberto, vamos armar um plano. Só que Deus não gostou do plano. Vamos lá, para parafrasear, que eu ainda quero ouvir a outra mensagem. Deitou com ela, relação sexual ilícita. E na primeira ação ela engravidou. E mandou dizer para ele: estou grávida. Beijada, estou grávida. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias, o Eteu. Quem é Urias? O marido dela. E Joabe enviou Urias a Davi. Quem é Joabe? O capitão da guarda. Guarde esse nome, tá? Joabe. Ele manda Urias vir. E quando Urias chega, gente, isso aqui é muito forte, mas eu vou dizer com cuidado. Mas é reunião de obreiro e obreira, né? Então o caldo tem que ser mais grosso mesmo. Quando veio Urias e Davi o viu, então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias o Eteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Você acha que Davi está preocupado com guerra? Se ele tivesse preocupado com guerra, ele não tinha ficado dormindo até meio-dia. Se ele tivesse preocupado com guerra, ele não tinha mandado os outros para a guerra e ele ficado no palácio. Agora vai me perguntar de guerra? O que é isso? Hipocrisia, cinismo. O que um obreiro tem que cuidar? Com a hipocrisia. Colossenses, é claro: cada um falai a verdade ao seu companheiro. O que é hipocrisia? Nasce do termo grego hipócrita. A palavra hipócrita, traduzida para a língua portuguesa, é ator. Ator é aquele que abraça sem vontade de abraçar. Já viu alguma coisa parecida com isso aqui? Ô, meu amigo, tamo junto. E quando vira as costas, apunhala. O que é isso? Hipócrita. Tô torcendo por você. E quando você vira as costas, ele diz: para dar errado.
E você vai contando tudo para os outros, porque não sabe fechar a boca e guardar o seu segredo com Jeová. Porque tem obreiro que parece que tem dom de língua, língua grande. Diga para quem está ao seu lado: seja prudente, simples como a pomba, prudente como a serpente. Aprenda a guardar a língua dentro da boca. Não conte tudo para todo mundo, porque tem muita gente querendo ver o teu mal. Estão querendo ver, mas não verão, porque maior é aquele que está falando com você esta noite e está te instruindo pela palavra. Como vai a guerra? Hipócrita, não está preocupado com guerra. Versículo 8. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa, olha o plano, lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele as iguarias do rei. Iguarias o que? Aqui é o que? Os banquetes que o rei tinha, mandou para ele. Olha o versículo 9. Irmão, isso aqui é para arrebentar. É escola, né? Olha o 9. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. Deus está olhando do céu dizendo: Davi, eu te dei privilégio para sentar no trono e você não foi fiel. Esse moço não tem muita coisa, é só um soldado, mas ele aprendeu a ser fiel. Ele está com saudade da esposa, mas não foi para casa. Deitou na frente da casa real e não arredou o pé. Sabe o que eu quero dizer com isso? Tem muita gente com coroa na cabeça que não é mais fiel, mas tem muito anônimo dizendo: eu não vou negociar a minha fidelidade, eu vou deitar à porta da casa real. E não foi. Olha o 10. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não descestes à sua casa? Olha o 11. E disse Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe meu senhor e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei eu de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida, Davi, e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Sabe o que ele está dizendo? Os meus companheiros estão na guerra e eu vou para casa desfrutar de conforto. Sabe o que ele nos ensina? Cai por terra aquela história: se eu estou bem, eu não tenho que me importar com quem está mal. Se nós somos um exército, estamos todos comprometidos com a mesma guerra. Sabe o que ele está falando para Davi? Eu mantenho a minha fidelidade. Quando Davi viu que não tinha jeito, versículo 12. Então disse Davi a Urias: e comeu os banquetes diante dele e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém nem bêbado ele desceu à sua casa. Parece que eu vejo Deus olhando para isso, dizendo: Davi, você embebedou ele, deixou ele embriagado, mas eu ainda estou segurando ele aqui. Eu não vou deixar ele ir para a casa dele nem bêbado, porque você perdeu o juízo, mas o bêbado Urias continua tendo temor do meu nome, da minha presença, e guardando a sua fidelidade. Para parafrasear, não vou ler mais o texto para não ultrapassar o horário. Ele não foi para casa. Aí Davi mandou escrever uma carta,
entregou na mão do próprio Urias e disse para ele: vai e entrega essa carta para Joabe. Ele está levando a carta da própria morte nas mãos, mas ele é tão fiel, Emerson, que ele não abre a carta para ler. Se ele fosse como muitos obreiros de hoje, abriria a carta, abriria o e-mail, mas ele leva a carta fechada, não abre. Ele está levando a sua sentença de morte. Só que aqui tem um problema. Ele entrega a carta na mão de Joabe. O que Joabe fez? Leu e guardou a carta. Guardou a carta na manga. Por favor, não negocie valores inegociáveis, porque Joabe vai usar essa carta em algum momento. Nunca mais Joabe tratou Davi da mesma maneira, porque ele tinha uma carta na manga. Feliz o obreiro que não tem nada preso com ninguém, que ninguém guarda dele nenhuma carta na manga. Ele é fiel em cima, ele é fiel embaixo, e se falarem alguma coisa dele é calúnia, e Deus vai descer para pelejar e para proteger. Levou a carta, entregou na mão de Joabe, e a carta estava escrita: coloca ele no fronte da batalha, para que ele morra. Quantos inocentes não estão morrendo ao longo da história? Quantas articulações para se livrar de gente fiel? Porque gente fiel não se preocupa com cargo. Gente fiel não se preocupa com status. Gente fiel se preocupa em agradar a Deus. Coloca ele na fronte da batalha, porque aí eu me livro dele, porque aí ele não vai ser visto por ninguém. Vai chegar a hora do acerto de contas, e o sangue de Urias está clamando. Ele morre. Cuidado com as articulações, cuidado com os conluios. Quando ele morre, Davi disse: está resolvido. Mandou buscar Betseba, levou para casa e disse: vai ser minha esposa. Está tudo resolvido, está tudo dominado. Diga para quem está ao seu lado: lá vem Natã. Diga para quem está ao seu lado: lá vem Natã. Eu vou dizer com muito cuidado, e não é falta de respeito: Deus sempre vai ter um doido com coragem. A gente pode fechar a boca de todo mundo, mas a autoridade profética nós nunca vamos conseguir estancar, porque ninguém fecha a boca de Deus quando Deus resolve falar. Eu vou repetir isso aqui para ver se alguém adora. Ninguém consegue fechar a boca de Deus quando Deus resolve usar alguém para falar. Tem gente grande por aí passando aperto, que consegue fechar a boca de todo mundo, mas Natã está chegando. Natã está vindo aí. Brasil, escute isso: os Natãs de Deus estão sendo levantados, e vai chegar a hora do confronto. Essa nação vai passar por um avivamento nunca visto antes. Deus está levantando um grupo de Natãs no Brasil, e eles estão vindo aí. Natã chega e diz assim: Davi, eu tenho que te contar uma história. Conta, Natã. Um homem muito rico tinha várias ovelhas, e veio um viajante visitá-lo, e tinha só uma cordeira.
E ele matou o viajante e pegou a cordeira. O que deve acontecer com esse homem, Davi? Davi, no grau maior da hipocrisia, grita: tem que morrer. Natan aponta o dedo indicador da mão direita, que é o dedo do ministério profético, e diz assim: és tu esse homem. Só que aí Davi mostra o arrependimento, cai de joelhos e escreve o Salmo 51. O salmo que Davi não deveria ter escrito. Por quê, pastor? Porque só escreveu porque pecou. Deus não chamou Davi para ser adúltero, Deus chamou Davi para ser rei. Deus não chamou Davi para ser assassino, Deus chamou Davi para ser rei. Mas ele se arrepende, escreve o Salmo 51 e não manda matar o profeta, porque se é muitos outros reis que tem por aí, manda matar o profeta para que a notícia fique escondida. Só que Davi entendeu que Deus estava no controle de tudo e que se ele se arrependesse, ainda teria jeito para a sua vida. Concluo com esta colocação: vigiemos, cuidemos. Deus perdoou Davi, mas as consequências foram tão drásticas. Um grande rei, mas um péssimo pai. Os seus filhos praticamente todos se perderam. Guerra dentro de casa, porque Deus perdoa os pecados, mas fica as consequências. Eu concluo com esta colocação: o maior ministério que Deus te deu é a sua família. Tem gente ganhando multidões e perdendo a sua própria casa. Só que Deus está falando conosco esta noite: se nós cuidarmos, Ele vai cercar a nossa família como um jardim fechado. Noé pregou 120 anos. E há alguém que diga que Noé não foi um bom pregador, porque ninguém se converteu. Para mim, não houve pregador melhor do que Noé, porque ele não ganhou ninguém de fora, mas não perdeu ninguém de casa. Receba esta palavra: vai entrar você e a sua família na arca. Eu vou repetir até ouvir um grito de glória para chegar no trono. Vai entrar você e sua família na arca. Então cuidemos e atentemos para a palavra de Deus, porque isso são obreiros que cuidam. Que Deus abençoe a todos.